Ela dizia que era só amizade, mas toda vez que sua amiga não respondia a sua mensagem na hora, ela ficava totalmente indignada. Um casal jejuava e orava um pelo outro, aguardando a tão esperada confirmação de Deus acerca do seu relacionamento. Mas algumas coisas foram acontecendo, como um excesso desmedido de controle, alteração de humor quando ela não respondia às suas mensagens com frequência. Dois casos diferentes, mas que revelam o mesmo problema: codependência. E é exatamente isso que nós vamos falar neste canal hoje. Codependência emocional. Como ela se dá, como ela se manifesta, como acontece. Eu sou Diogo, sou pastor cristão, e aqui nesse canal eu falo sobre afetos e como eles interferem na nossa vida, no nosso relacionamento, e como devemos restaurá-los por meio das disciplinas espirituais. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se achegue aqui, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber atualizações dos nossos vídeos, conteúdos e dicas para mais conteúdos como este, semelhante, ou críticas também. Já se inscreva aí e já deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Você com certeza deve conhecer alguém que se anula em detrimento de outro, ou você deve conhecer alguém que se acha totalmente dispensável, busca sempre a autoafirmação e impõe sempre a sua vontade, a sua percepção para o outro. Isso que nós estamos falando é a codependência emocional. Você já se sentiu que precisava de alguém para se sentir inteiro? É só uma pergunta. Que se essa pessoa se afastasse de você, era como se tirasse o chão dos seus pés? Tudo isso parece incomum porque começou com algo legítimo, afeto. Mas lá no final das contas se tornou uma prisão emocional. O que é então a codependência? A codependência é um termo que ela surgiu diretamente ali em 1970, cunhado pela psicologia. Ela teve a sua origem com os alcoólicos anônimos. Normalmente esse termo foi usado para codependência em relação às pessoas, né, que era usuário, né, as pessoas que se relacionavam com algum usuário de droga, seja ele lícita ou ilícita. E nesse momento a, a psicologia começou a estudar a codependência. Com o passar do tempo, a psicologia começou a estudar a codependência emocional. Como isso afeta o nosso dia a dia, afeta a nossa convivência, as pessoas, como isso se manifesta. E o que é a codependência? Ela acontece quando a presença, a atenção e o cuidado de outros se tornam essenciais para a sua segurança emocional. E nós não estamos falando de amor, nós estamos falando de dependência de atenção, de elogio, de companhia e do cuidado um do outro. Muitas das vezes, essa codependência ela parece até uma amizade, um romance, ajuda mútua, mas lá no final das contas ela acaba se tornando um cativeiro e um cativeiro emocional disfarçado de afeto. E, e quando que isso acontece? Então, quando que a codependência emocional ela se manifesta?
Ela é quando você transfere para outra pessoa a função que só Deus deveria ocupar, como fonte de segurança, identidade e propósito. Não é apenas carência, é idolatria relacional. Você passa a depender do outro para se sentir inteiro. E essa codependência, ela se manifesta de duas formas. Ela se manifesta como relatado na nossa história. Ela se manifesta de forma impositiva e ela se manifesta também de forma anulativa. Ou a pessoa pode se impor, ou a pessoa pode se anular. Eu vou ler aqui algumas características, né, nesse livro aqui que a gente usa na nossa igreja. Na nossa igreja nós temos um curso de Águas Profundas que a gente trata da cura da alma, né, da cura interior. E lá a gente trata diversos assuntos, né? Esse curso tem duração o Águas Profundas tem duração de 30 semanas. E lá a gente trata vários assuntos. E dentre deles a codependência. E aqui a gente vai falar sobre a codependência, né? Dois tipos que se manifestam, a codependência impositiva e anulativa, como eu já disse. O que é codependência impositiva? É quando o sujeito se acha indispensável. Busca sempre a autoafirmação, impondo sua maneira de pensar e agir. E, normalmente, a codependência impositiva, ela se manifesta pela tendência de controlar as pessoas e as situações e visando até a manipulação das pessoas. Aqui a gente está falando quase de um narcisismo, né, patológico. Mas também tem a codependência anulativa, que é justamente ao contrário. É quando o indivíduo desenvolve uma dependência emocional em relação aos outros. Ele não tem opinião própria, se anula para ser aceito, não consegue emitir opiniões contraditórias, não consegue enfrentar, porque pensa o que vão pensar. Normalmente essas pessoas com codependência anulativa, elas têm muita dificuldade de dizer não, ou quase nunca dizem não para alguma coisa. E aí, porque exatamente o nome de codependência anulativa, ela acaba anulando as suas vontades para se sujeitar a situações contrárias de desgostos que acaba deixando ela numa situação desconfortável, né? E muitas das vezes ela não consegue estabelecer limites, né? No caso da codependência anulativa. O que é diferente da codependência impositiva. Ali a pessoa, né? No caso, o homem e mulher, ela já tem uma capacidade de estabelecer limites, só que o limite delas. E ele não permite que as outras pessoas saiam dos seus limites, né? Então a pessoa precisa estar naquele limite que ela estabeleceu, porque ela se sente contrariada e ali ela já começa a manifestar comportamentos doentios, né? Então, assim, isso acontece de várias maneiras. Qual é a origem, né, então, da codependência? A psicologia ela vai tratar a codependência com as suas origens de algumas maneiras. Primeiro, pelo fato daquilo que nós recebemos dos nossos pais, que é o temperamento. E quando eu falo em temperamento, não estou falando daqueles 4 temperamentos, né, que nós estamos acostumados. O nosso caráter ele é formado justamente por esses dois fatores, né? Aquilo que a gente recebe dos nossos pais e aquilo que a gente vai desenvolvendo como personalidade. E o que é isso? Aquilo que os outros doam para nós, né? Que são aí envolve as decisões corretas, as decisões erradas, tanto nossa como dos outros. As nossas experiências boas, as nossas experiências positivas, e tudo isso vai desenvolvendo a nossa personalidade, que lá no final das contas somam, né, manifestam o nosso caráter. E aí a gente vai, né, construindo aquilo que
podem ser os gatilhos, né, para a origem da codependência. A psicologia, ela aponta alguns direcionamentos dessas origens da codependência. Segundo eles, ninguém nasce codependente. Mas eu vou fazer aqui um contraponto que de uma outra perspectiva que vai um pouco contradizer isso, porque eu penso um pouco diferente, principalmente do ponto de antropologia bíblica, né? Como nós nascemos ali com a marca do pecado e como isso evidentemente nos afeta diretamente, ok? Então, nós podemos desenvolver a codependência, né? Segundo os estudos psicológicos, devido a famílias disfuncionais, abuso, abandono, ausência emocional, de carinho, de incentivo e tantas outras. Falta de identidade própria, necessidade de aprovação externa, de se sentir valioso, traumas afetivos não tratados, né, da nossa infância, rejeição, negligência, abandono. E aqui entra justamente o ponto que eu acredito que é a origem de tudo. Claro que esses fatores, como famílias disfuncionais, falta de identidade própria e principalmente traumas, né, que a gente vive na nossa infância, podem diretamente potencializar essa codependência emocional, tanto em positiva como na negativa. É claro, tudo isso, né, interfere naquilo que nós somos. Porém, nós precisamos compreender uma raiz mais profunda. A raiz, né, na perspectiva bíblica. Porque nós nascemos sobre a égide, né, do pecado. Logo, portanto, né, nós estamos diretamente sendo afetados pelo pecado. E os nossos afetos, né, que Deus nos construiu com os nossos afetos ordenados, o pecado vai afetar diretamente, né, os nossos afetos, vai atingir diretamente os nossos afetos, que vai fazer que quando a gente nasça, a gente já nasça com os nossos afetos atingidos, né, feridos pelo pecado, e consequentemente os nossos afetos desordenados. Por isso que logo como criança, nós já vamos amando o que não deveríamos amar, desejando o que não deveria desejar, e isso consequentemente, quando nós nascemos sobre dois pilares, né? No caso o pecado, três no caso, né? O pecado, a orfandade, e aqui a orfandade não é uma questão de paternidade em relação ao ser humano, mas é uma relação à paternidade divina. E nós também lidamos com a raiz de rejeição. Ou seja, nós nascemos com essas características. E, consequentemente, essas raízes espirituais vai diretamente, né, afetar o nosso emocional junto com as outras características, né, que eu já disse aqui, vou repetir, como famílias disfuncionais, né, abuso, abandono, ausência emocional, falta de identidade própria, necessidade de aprovação extrema para se sentir valioso, e isso aqui está diretamente ligado com a maneira que os nossos pais nos criaram, mas também, né, os traumas que tivemos e que não foram tratados, como negligência, abandono e tantos outros, né, traição, falta de amor e tantos outros. Mas principalmente, né, pela falta, né, pela origem, né, da queda, do pecado e dos nossos afetos desordenados, que como amamos aquilo que não deveríamos amar, desejamos aquilo que não deveríamos desejar. Logo, se os nossos afetos, né, que como eu já disse aqui em outros vídeos no meu canal, né, se você dá uma olhada aí nos vários vídeos que temos, onde eu explico sobre a questão da origem dos afetos, o que são os afetos, como eles se manifestam na nossa vida, e como, em algum momento, como os afetos, eles são olhados de maneira bíblica, uma forma, numa perspectiva um pouco diferente,
da questão psicológica, porque na questão psicológica estão envolvidos os nossos sentimentos, as nossas emoções, mas quando a gente fala de afeto propriamente dito, nós estamos falando de algo que está profundo, né? Que está além. Como diz as próprias Escrituras, que o coração na Bíblia não é apenas um lugar dos sentimentos e das nossas emoções, né? O coração na Bíblia é um lugar que evoca os nossos desejos, as nossas vontades, né? E os nossos anseios e os nossos pensamentos. E é nesse lugar que reside os afetos. Por isso que o coração do homem é desconhecido. Nós não conseguimos conhecer o coração do homem justamente porque ele é esse lugar inalcançável, mas ao mesmo tempo ele está envolvido, protegido num escudo, né? E, portanto, ele se torna um lugar de terra inalcançada. Justamente, nós, muitas das vezes, na maioria das vezes, não conseguimos acessar esse lugar. Portanto, esse lugar, né, o nosso coração, que não é apenas um lugar de sentimentos e emoções, mas é um lugar das tomadas de decisões, das nossas vontades, dos nossos desejos, é neste lugar que Deus precisa pisar. E é somente Ele que pode alcançar este lugar, que é a divisão ali da alma e do espírito, conforme diz a Bíblia em Hebreus, que somente a palavra de Deus pode alcançar esse lugar e o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus, ele atinge esse lugar, é ali que nós somos feridos neste lugar. E é ali que a palavra de Deus precisa nos ferir, e é justamente ali neste lugar que, feridos pela palavra, Jesus Cristo nos torna nosso Senhor e Salvador. E ali as coisas começam a ser redimidas, a ser restauradas, e justamente a nossa raiz espiritual, ela começa a mudar e começa a tomar outro rumo. Logo, a codependência, ela começa a ser reconstruída, porque as raízes principais, que são, né, o pecado, a orfandade e a rejeição, vão sendo tratada à luz das Escrituras por meio do Espírito Santo. Então, o pecado que antes nos dominava, né, agora é trocado por uma novidade de vida, por um novo homem, né, nascidos e regenerados por meio do Espírito Santo, e também a nossa orfandade, que antes abandonados de Deus, do Pai, agora somos feitos filhos de Deus e aceitos em Jesus Cristo como filhos de Deus. E, portanto, a nossa orfandade, ela passa a ser curada. Então, nós não somos vistos mais como órfão, mas visto a partir de então como filho amado. No outro processo, o da rejeição, que é justamente o lugar onde nós somos aceitos. Nós somos aceitos por Deus do jeito que somos. Deus nos ama integralmente. Não existe nada que façamos mais e não existe nada que façamos menos para que Deus nos ame mais. Ele já nos amou com tanto amor, com todo amor. Portanto, né, eu não preciso fazer mais nada para aceitar o amor de Deus. Então, toda raiz de rejeição, ela passa a ser curada dessa consciência de que eu sou amado, sou filho, né? O meu pecado foi perdoado e logo a minha rejeição, né? Ela foi extinta, porque eu fui aceito em Deus. Logo eu não preciso mais provar nada para ninguém. Então eu construo a minha vida e o meu relacionamento a partir dessa perspectiva. Logo, toda a codependência, ela passa a ser tratada aos olhos, né, do Espírito Santo, das Escrituras, né, e aos olhos da nossa história, porque o próprio Espírito Santo de Deus vai remindo toda a nossa história, todas as nossas feridas e todas as nossas dores, para que possamos viver em abundância de vida e em novidade de vida em Jesus Cristo, né? Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, já fale aqui com a gente, deixa sua pergunta. Se você está gostando, já deixa aí o foguinho, aquele glória a Deus, aquele aleluia, se está fazendo sentido para você, beleza?
Mas então, quais são as características de uma codependência emocional? Como eu faço então para saber, para entender, é, é, para diagnosticar se eu posso ser um codependente emocional ou não? Aqui eu vou listar algumas características, tá bom? Ciúmes exagerados, possessividade, desejo de exclusividade, sofrimento extremo quando você se afasta do outro ou de qualquer objeto. E aqui cabe dizer que essa codependência emocional, ela não se manifesta apenas em relação a pessoas, elas podem se manifestar em relação a objetos, ok? E tantas outras coisas, como um trabalho, uma profissão, um objeto como qualquer outro, enfim. Anulação de si mesmo, como já disse, carência crônica, negação dos erros dos outros, né? Você passa a ignorar os erros dos outros, fazer vista grossa para isso, intimidade excessiva para vínculo não saudável, ok? Você força a barra, desespero quando o outro se distancia, e aqui vai um outro, imposição no seu modo de agir ou pensar, controle das pessoas ou situações, manipulação das pessoas ou situações e excesso de autoafirmação. Então, essas características são o que, né, pode aí, existe tantas outras, né, estou trazendo algumas aqui, que podem fazer com que a gente evidencie alguns sinais de codependência, ok? Beleza? Então, como ela se manifesta? Como eu já disse aqui na história, uma amiga que se sente traída quando você fala com as outras pessoas, ou um amigo, você não pode falar com mais ninguém. A namorada ou namorado que diz eu não vivo sem você, como se fosse romantismo, mas na verdade é uma carência tóxica. E aqui eu preciso falar de uma coisa fundamental. Se você estiver aqui comigo ainda. É preciso falar também sobre a codependência emocional dos líderes espirituais. Nós, pastores, se não formos curados nessa área, nós podemos exercer codependência manipulativa. Quando nós começamos a interferir na vida das pessoas, onde não deveríamos interferir. Um líder espiritual, né? E aqui a gente está já partindo para um abuso espiritual. Então nós precisamos tomar cuidado. E aqui eu faço um apelo a você que é líder espiritual. Nós precisamos ter muito cuidado em relação à codependência emocional, principalmente no ponto impositivo. A maioria dos líderes espirituais, eles exercem uma codependência impositiva e acabam interferindo diretamente na vida dos seus liderados. Um pastor não tem o direito de tomar decisões sobre a vida das suas ovelhas. Não é povo dele, é povo de Deus. O que o pastor pode fazer quando lhe é solicitado é lhe apontar a direção, sugestões e fazer apontamento. As decisões são sempre das ovelhas. Um pastor não pode controlar a vida das pessoas a ponto de interferir no seu ir e vir. Isso não está na Bíblia, não está escrito, e se em algum momento você sofre algum abuso espiritual, comenta aqui, deixa o seu comentário, porque isso é muito sério. E precisamos cada vez mais denunciar os abusos espirituais que acontecem nos púlpitos e nos altares e nas igrejas. Ok? Então, é assim como se manifesta na prática, tá? Um líder espiritual que centraliza tudo em si, se alimenta em si e alimenta sua identidade com dependência dos liderados. Como já disse, a pessoa que muda tudo de si para não perder o outro. Ela perdeu a sua vida, justamente para viver a vida do outro. Isso aqui é muito sério. Então, essas são algumas características, como se manifesta, existem tantas outras características que se manifesta com dependência.
ok? Por que é tão difícil, então, sair da codependência, né? Porque a dor de perder a droga emocional parece ser pior do que continuar preso, né? Então, porque há também falsos benefícios, como uma falsa segurança, uma falsa companhia, a sensação de propósito, quando na verdade tudo isso está sustentado, né, em algo irreal, que é coisa da sua cabeça, coisa da sua ilusão. Não é verdadeiro, só é nutrido, né, por você. E quando há essa manipulação afetiva, né, não há liberdade nem para um nem para outro, ok? E quais são os efeitos, né, da codependência emocional? Estagnação emocional e espiritual, perda da individualidade, relações desequilibradas e intensas, angústia constante e uma idolatria afetiva. A pessoa virou meu Deus. E aqui é justamente uma questão de desordenação dos afetos. Os nossos afetos estão desordenados, então a gente coloca o outro como no lugar de Deus, né? E tudo aquilo que toma o lugar de Deus não nos satisfaz. Uma hora ou outra, acaba nos frustrando. É como diz aqui no livro Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Esse livro é muito tremendo, né? Ele fala aqui, ó. É... O problema é que ele está falando aqui em relação à profissão, tá? Não há nenhum problema em você gostar da sua profissão. O problema é quando você gosta da sua profissão como se fosse Deus. E aqui ele diz assim: o problema é que o coração quer amar uma profissão com o amor que só devemos ter por Deus. E isso acontece de forma com as outras pessoas. Quando as pessoas começam, né, a virar nossos ídolos. E isso, né, afeta diretamente as nossas vidas, porque essa pessoa virou nosso Deus. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um esposo, esposa, filho, filha, enfim, pode ser o doguinho, o que for. Então a gente acaba vivendo, né? Quando uma profissão é amada como Deus, ela deixa de ser amada como mera profissão, e aqui pode ser aplicado à pessoa, como quando uma pessoa ela é amada como Deus, ela deixa de ser amada como pessoa e se torna um ídolo, né? E essa é a marca do auto-engano, né? Amar as coisas pelo que elas não são, que é justamente nós amarmos as pessoas acima de Deus. E a nossa cura passa justamente pela ordenação desses afetos e colocando as coisas no seu devido lugar, né? Ok? Por exemplo, aqui ele continua dizendo: o coração nos engana quando nos faz acreditar que as pessoas, ou a profissão, ou qualquer outra coisa, possam nos redimir. E ela não vai nos redimir. Podemos amar as pessoas, devemos amar as pessoas profundamente, mas não podemos amá-la com o mesmo amor que devemos ter apenas só por Deus. Ok? Então, a gente sofre efeitos devastadores quando nós somos codependentes emocionais, ok? Então, como eu vou tratar, ok, a nossa codependência? Esse é o caminho mais difícil que nós temos para tratar a codependência. Mas só existe esses caminhos que eu vou falar aqui agora para que a gente possa realmente restaurar a nossa vida e nos libertar da codependência, seja ela impositiva ou anulativa. Primeiro, reconheça o problema. Nomear é o primeiro passo da cura. Eu preciso dar nome àquilo que eu estou sentindo. Segundo, corte os laços tóxicos. Quando você identifica esses laços precisam ser cortados. Distanciamento é necessário para desintoxicação emocional. Vou só beber minha água aqui. Me dá uma vontade de tossir, uma alergia, aquela tosse alérgica.
Terceiro, busque ajuda. Você pode buscar ajuda em terapia, você pode buscar ajuda com um conselheiro espiritual de sua confiança, né? Você pode procurar ajuda no discipulado bíblico, mas não deixe de procurar ajuda. Sempre procure ajuda para enfrentar essas coisas. Quarto, cure as feridas antigas. É necessário que você passe por esse processo de cura interior, de restauração das suas feridas. Rejeição, abandono, humilhação e tantas outras coisas que você passou. Você precisa curá-las, porque somente assim, né, você estará apto a viver o seu relacionamento nas três esferas: com Deus, com você e com os outros. Ok? E somente assim, passando por essa cura. E quinto, e não menos importante do que tudo isso, reconstrua a sua identidade em Deus, consequentemente os seus afetos. Ordene os seus afetos em Jesus Cristo, para que você possa, a partir daí, né, viver a sua vida em todas as esferas e relacionar-se bem com todas as coisas, com todos os objetos, com todas as pessoas que estão às suas voltas, para que as bênçãos de Deus, para que as pessoas, para que as coisas, para que negócios não se tornem maldição na sua vida, ok? E nós precisamos resolver primeiro essa questão dos afetos, por isso que eu acredito que tudo começa por lá. E para fazer isso, por meio das disciplinas espirituais, ok? Você não é metade de ninguém. Você não é metade de ninguém. Você é inteiro em Cristo. E por fim, aprenda a viver relações saudáveis. Se a gente durante muito tempo fomos adaptados, né, nos moldando a hábitos para viver culturas tóxicas, hábitos tóxicos, relacionamentos tóxicos, agora a gente precisa nos sujeitar, né, a viver e a construir hábitos de relações saudáveis, com limites, mutualidade. Precisa haver troca, precisa haver cooperação e precisa haver também espaço para que as outras pessoas vivam as suas vidas. Isso acontece muito com casais, né? A gente precisa trabalhar a codependência justamente sobre o casal. Então Jeremias 17,5 vai dizer assim: maldito o homem que confia no homem. E aqui ele não está dizendo no fato que não devemos confiar nas pessoas, mas justamente o fato de colocarmos a nossa salvação, a nossa esperança no homem, e não em Deus, em quem deveríamos esperar a nossa salvação e o nosso socorro. Quando esperamos que o outro seja a nossa fonte, nos frustramos e nos tornamos prisioneiros emocionais. Ok? E aí? Se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Fechou? Deixe aqui nos seus comentários se você já viveu uma relação assim, como foi. E não se esqueça, amar é ser livre e não escravo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.